Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com a alegria renovada para o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E nosso capítulo em estudo destes últimos programas, e encerrando hoje, é o egoísmo e o orgulho. E nós já comentamos bastante a respeito desse assunto, as colocações de Kardec, muito claro sempre, pertinentes, e nos mostrando que o egoísmo e o orgulho são duas chagas que a gente deve combater com o máximo de vontade, com o máximo de disposição, porque, como está lá no Livro dos Espíritos, o egoísmo é o maior mal da humanidade. Todo o resto deriva do egoísmo. O orgulho é uma espécie de egoísmo, né? A pessoa achar que só o que ela faz é que é bom, só as coisas que ela pensa, que ela diz, que ela, enfim, realiza é que são realmente coisas boas, benéficas, importantes, e despreza todo o resto feito por outras pessoas. Então vamos dar continuidade à leitura desse trecho de Allan Kardec, que ele fala o seguinte: poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não, fora impossível. Nada se opera bruscamente em a natureza. Jamais a saúde volta de súbito ao enfermo. Entre a enfermidade e a saúde, há sempre a convalescença. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e voltar da terra para o céu o olhar. O infinito o confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. Então, o Kardec aqui nos mostrando que aquela velha frase, né, que nós costumamos repetir por aí, que a natureza não dá saltos. Nós temos que reconhecer que nós não conseguimos de uma hora para outra mudar. De um momento para o outro nós fazermos uma mudança de 180 graus na nossa vida. Eu estou todo errado num dia, no outro dia eu já estou totalmente certo. Isso vem muito para alguns religiosos que acham que pura e simplesmente por entrar numa religião eles vão se modificar totalmente. A vida deles vai modificar da água para o vinho. E não é assim. Nós lembramos sempre aquela passagem de João Batista, quando batizava às margens do Rio Jordão, e ele viu um grupo se aproximando, e aquele grupo queria se batizar. E João Batista diz para eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzia antes frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles estavam indo ali buscar digamos assim, um perdão para todos os erros que eles cometeram. Todos os erros cometidos no passado, eles estavam indo ali buscar um perdão. De que forma? Eles entendiam que mergulhando ali nas águas do Rio Jordão, através do batismo, que batismo, mais uma vez lembrando, é mergulho. Então João Batista mergulhava as pessoas ali, e eles entendiam, esse grupo aí a quem nos referimos, eles entendiam que aquele mergulho provocado pelo João Batista iria realmente retirar toda e qualquer culpa deles. Tudo aquilo que eles tinham feito no passado de mal, aquilo ia ser diluído e não ia existir mais. Por isso que João Batista ele chama de uma forma bem dura, bem enérgica, raça de víboras. O que é a víbora? É a cobra. Ela fica à espreita da vítima,
né, da sua vítima, a refeição da cobra. Não é mal nisso, mas sim um instinto de sobrevivência do animal. Mas ao comparar com esse animal, os seres humanos, ele está dizendo que eles estavam à espreita da vítima, ou seja, do momento em que eles podiam ali serem batizados e acabar com toda e qualquer culpa deles do passado. Começa por aí, raça de víboras. E continua João Batista: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é ira vindoura? Ira vindoura é a ira do futuro, é a ira que está por vir. E o que é isso? Ira que está por vir. Nós entendemos que é o retorno da lei de causa e efeito. É o efeito. Quando nós damos causa a alguma coisa, aquilo pode demorar um século, um milênio, 1 milhão de anos até, mas um dia volta, o retorno vem, o efeito ocorre. Então, quando ele diz quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ele está querendo dizer assim: quem é que falou para vocês que vocês, ao virem aqui fazer o ritual do batismo, vocês podem eliminar a lei de causa e efeito, ou seja, vocês podem deixar de ter que pagar pelos erros cometidos? E aí continua nosso João Batista. Ele fala o seguinte: produzir antes frutos dignos de arrependimento. Era para eles entenderem que precisavam fazer dentro deles a modificação necessária para que pudessem ter um melhor futuro, né? Para que não precisassem passar pelo aguilhão da dor, pelo aguilhão do sofrimento, para resgatar um passado delituoso. E muita gente ainda acontece isso, né? Nós resgatamos o passado delituoso, mas muitas vezes a gente ainda quer fugir, né? A gente não quer passar pela dor. Fizemos os outros passar pela dor, pelo sofrimento, mas agora a gente não quer. Agora que chegou a nossa vez de passar por aquilo que nós fizemos passar, nós não queremos. E com isso, a gente acredita que pedindo perdão a Deus, Deus vai simplesmente esquecer. Tá bom, meu filho, está perdoado e agora você não vai sofrer mais. Não. Jesus lembra que nós só sairemos da prisão, e essa prisão a que se refere Jesus é uma prisão moral, mental, é uma prisão onde nós somos ainda prisioneiros da chamada lei de causa e efeito. Nós só sairemos dessa prisão, que é o retorno, né, dessa causa, o efeito dessa causa, quando nós tivermos pago o último ceitil ou o último centavo, quando nós tivermos quites com a lei divina. Só assim nós poderemos sair dessa situação de, muitas vezes, cíclica, de resgates muito dolorosos, né? Continuando então o texto de Kardec, fala o seguinte: o Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres de conversão. É certo que ainda são apenas curas individuais e, não raro, parciais. O que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Olha só que fantástico, né? Nem todos os espíritas já são perfeitos. Essa é a razão, porque tem que germinar, tem que crescer a planta, a gente tem que passar pelos momentos difíceis e nos apoiar nessa fé raciocinada que é a fé da doutrina espírita, a fé que ela nos proporciona, de mostrar para nós
que tudo isso que nós estamos falando, de que nós não pagamos, não sofremos por acaso, o acaso não existe. Nós não estamos aqui no planeta encarnados ou reencarnados para passar férias também, isso não existe. E nós não fomos colocados numa família difícil por acaso. Nem os problemas financeiros, nem os problemas com o alcoolismo, nem os problemas com trabalho, nada disso, ou com doenças, enfim, nada disso é por acaso. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pelos momentos da forma acertada. É isso que nós estamos passando. Nós não vamos modificar a nossa vida pura e simplesmente cruzando os braços. Nós não vamos deixar de passar pelas agruras, mas a fé raciocinada nos mostra que isso tem um porquê e isso é a nossa cura. Passar pelas dificuldades, passar pelo sofrimento muitas vezes, passar pelas dores muitas vezes, é um remédio amargo, como diz André Luiz, nos pontos fracos da alma. Nós estamos tomando esse remédio amargo, mas para que nós possamos curarmos-nos, nós nos curar, nós vamos nos curar. Isso vai acontecer. Muita gente quer, como dissemos, algo imediato. Não é imediato. É algo que nós temos que plantar, regar, adubar, constantemente estarmos cuidando dessa planta para que ela realmente, ao crescer, ela possa se tornar algo muito importante para nós e que faz com que nós superemos qualquer um desses desafios. Tudo podemos, nós temos a capacidade perfeita de superar cada um dos desafios que se apresentam à nossa frente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Temos como superar qualquer coisa. Qualquer dificuldade na vida é possível sim superar. É possível vencermos. Mas para isso nós temos que ter a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, nós estamos plantando a semente correta, nós estamos cuidando dessa semente para que germine, para que cresça e para que possa multiplicar, inclusive dando frutos e alimentando outros. É o caso de nós buscarmos sempre tentar dentro de nós ter uma atitude digna e moral para que nós possamos contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão ligados na nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, tem lá o Ouça Agora, você pode ouvir o nosso programa, tem as repetições. No caso do Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, ele é repetido às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã de todas as quintas-feiras. O programa vai ao ar às quartas, às 21 horas, e passou meia-noite, já é quinta-feira, né? 3 horas da manhã há uma reprise, 6 horas da manhã há outra reprise, vocês podem acompanhar. Além disso, vocês podem entrar no site da rádio, repetindo radioriodejaneiro.digital, e ir lá na aba Programação, buscar o programa Luz na Penumbra, ou qualquer programa que vocês queiram ouvir novamente, ou perdi, eu quero ouvir, então vai ouvir aquele programa e vai poder também compartilhar com as pessoas, porque é importante para nós podermos fazer essa multiplicação, como disse agora há pouco. As sementes, elas vão germinar, vão fazer com que cresça ali uma árvore que produza frutos. E esses frutos, eles podem alimentar inúmeros corações sedentos dessa verdade absurda, maravilhosa que é o Espiritismo. Então, se faz bem a nós, com certeza vai fazer bem a muita gente. Então nós podemos compartilhar para que também essa erva daninha, como diz Kardec, né, que é o egoísmo, que é o orgulho, possa também estar diminuindo dentro de nós ao momento, né, no momento que nós
multiplicamos, distribuímos, nós falamos a respeito do Espiritismo, da Rádio Rio de Janeiro e de outros meios que promovem a divulgação da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então, nós podemos ajudar muita gente com essa nossa atitude de compartilhar com as pessoas. E também, a partir de amanhã, esse programa já é colocado no YouTube. Então, entre no YouTube, youtube.com, aí você vai procurar Rádio Rio de Janeiro e achando a página da Rádio Rio de Janeiro, vocês podem se inscrever. Tem lá, inscrever. E depois de se inscrever tem um sininho ali que notifica, né? Ele alerta, olha, programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas já está postado lá. Aí você vai clicar ali no seu celular, no seu computador, vai direto no programa. Então isso é muito importante. Vocês também divulgarem as inscrições das pessoas, que é de graça, absolutamente de graça, as inscrições das pessoas na página da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Continuando então o texto, diz Kardec: ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se, em tais circunstâncias, operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs. Aqui, claro, Kardec está falando do Espiritismo. Ele tomou o homem em meio da vida, quer dizer, no meio da vida, ali com os seus 30, 40, 50 anos, e operou prodígios. Aí Kardec está dizendo, o que fará quando as crianças puderem ser iniciadas já no seio dos pais, no seio materno, ali, quando nascerem, eles poderem beber também das fontes do Espiritismo. Que maravilha que vai acontecer, né? Hoje, o movimento espírita, ele criou a evangelização infantil, que é absolutamente fantástica, é importantíssima. A evangelização infantil é importantíssima. Tem gente que fala assim, eu vou deixar ele crescer, ou ela crescer, enfim, e quando tiver condições ela vai escolher, ou ele vai escolher a religião que quiserem. Tudo ótimo. Quando eles tiverem condições, quiserem escolher, eles vão escolher. Mas enquanto eles são crianças, bebês, crianças na primeira infância, na segunda, na adolescência, ou na pré-adolescência, na adolescência, etc., até enquanto nós tivermos condições, que nós possamos levar os nossos filhos para as evangelizações, porque isso é parte fundamental da criação desse espírito que está chegando e que tem necessidades, como todos nós temos, de coisas saudáveis. E o Espiritismo vai fazer na vida daquela pessoa, mais tarde, algo muito importante. Tem muitos relatos de crianças que são criadas no meio espírita, a família espírita, a família frequenta um centro espírita, leva a criança na evangelização e quando chega ali na adolescência, início da idade adulta, a pessoa fala assim, não quero mais isso não quero mais ser espírita, eu vou ser ateu, ou eu vou ser protestante, enfim, faz a escolha. Só que a semente está plantada dentro dessa pessoa e nunca ela vai esquecer. Pode ficar adormecida, mas nunca vai esquecer que lá dentro ela vai pulsar. Em determinados momentos ela vai sempre ter aquele conceito da moralidade, de andar corretamente, de fazer o que é certo. Então, não é perdido. Muitas pessoas acham, é perdido porque quando chegar numa idade, determinada idade, ela vai esquecer e vai tomar outro rumo. Pode acontecer, mas dentro dela vai permanecer essa semente maravilhosa que é do Espiritismo. Continuando aqui Kardec com a leitura, já finalizando o texto, diz assim, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias
que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear. Né? Kardec pergunta aqui o que acontecerá quando essas ideias maravilhosas do Espiritismo forem realmente disseminadas no início da caminhada desse Espírito nesta nova encarnação. Não é? Quando todos forem, digamos assim, envolvidos por esse pensamento espírita maravilhoso. Então é para a gente pensar realmente o que vai acontecer. Né? Vai fortalecer ou vai enfraquecer as pessoas? A ideia do Espiritismo, a filosofia espírita. É para a gente pensar e praticar, né? Terminando aqui, Kardec diz: sob o domínio destas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, aguardando os do céu. Então Kardec termina exatamente nos dizendo que ao praticarmos essa doutrina, ao praticarmos a caridade, a verdadeira caridade, que a verdadeira caridade entendemos que é a nossa reforma íntima. Quando nós nos reformamos intimamente, quando nós nos moralizamos, nós estamos fazendo a maior de todas as caridades. Porque ao me reformar, ao me melhorar, eu estou me melhorando para as pessoas que me rodeiam. E aí automaticamente eu serei melhor. Eu me preocuparei mais com os meus irmãos de caminhada. É muito interessante porque eu agora me mudei para Petrópolis e o friozinho daqui eu amo esse frio, eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito desse friozinho. Mas a gente fica pensando nas pessoas sem teto, né? Os moradores de rua, ou pessoas em situação de rua, como são chamados hoje em dia. Quando a gente se deita, quando a gente toma um banho quente, né? E se deita na cama, quentinha, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, tem gente lá fora que está passando frio, está passando, né, essa dificuldade toda de se agasalhar, de se aquecer, como é? E aí você pensa em mil e uma coisas, né? E isso vai se tornando automático em nós, não é uma coisa forçada. Você no início pode até forçar, né? O Espiritismo falou que fora da caridade não há salvação. Aí você vai e força a sua natureza, que não tinha nenhuma visão disso, né? Não estou falando todo mundo, mas muita gente não tem essa visão, né? De vou ajudar. Eu tenho um amigo que é ateu, ele se diz ateu pelo menos, mas ele é caridoso ao extremo. Se ele tiver R$2 no bolso, alguém passar pedindo, falando que está com fome, alguma coisa assim, ele tira os R$2 do bolso e dá. E aí depois ele às vezes fica até sem dinheiro para passagem ou para alguma outra coisa, mas está tudo bem para ele, tudo bem, porque ele faz aquilo automaticamente. Ele não precisa de religião para que ele possa ser caridoso. Então já está gravado nele, ou como usou aqui a expressão, Kardec usou, cimentada a fé. A fé, ele não precisa acreditar em Deus, ele precisa fazer as coisas que Deus quer que ele faça, que eu faça, que vocês façam. Então a doutrina espírita nos ajuda a cimentar essa fé e fazer com que nós nos tornemos realmente cidadãos melhores, pessoas melhores, espíritos melhores, mais evoluídos, mais preocupados com a causa comum, com o sofrimento dos outros, com a dor dos outros, que a gente possa então cada vez mais se envolver nesse momento que a gente está passando da pandemia com as causas das dores e dos sofrimentos das pessoas que estão por aí. Bem, meus irmãos, estamos terminando o programa de hoje. Não desligue seu rádio, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e com Antônio de Pádua. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Estamos no item 24, prece para pedir um conselho. E, se houver tempo, também nas aflições da vida. E para realizar esse estudo e essa reflexão, está conosco o nosso querido Antônio de Pádua e no suporte técnico o nosso querido Michel. Vamos então dar boa noite ao Antônio e pedir que ele reflita junto conosco, traga para nós algumas questões que nos auxiliarão para que nós possamos dar graças, né, para pedir um conselho, porque quem de nós não precisa de um conselho, não é mesmo? Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Neste item, esta prece que Kardec nos propõe para pedir um conselho, no prefácio, ele já nos ajuda bastante, até para ver se nós realmente necessitamos de conselho ou não, porque conselho todo mundo pode pedir a qualquer um, a qualquer hora. Agora, muitas vezes, o conselho às vezes é desnecessário, é uma coisa que nós mesmos podemos resolver sem que incomodemos qualquer pessoa com as nossas dificuldades, né? Então, no prefácio, Kardec nos propôs justamente isso, que nós façamos uma análise da situação real, daquilo que realmente estamos querendo pedir, antes de pedir o tal conselho. Eu achei isso uma coisa bem razoável, bem lógica, né? Que vai nos ensinando a nós mesmos a resolvermos os nossos problemas. Porque nem sempre vamos ter alguém disponível para nos dar um conselho. Nós vamos ter que resolver a história sozinhos. Então, eles nos dizem aqui o seguinte: quando estamos indecisos quanto a fazer ou não uma coisa, devemos, antes de tudo, responder às seguintes perguntas. É o que eu estava dizendo. Na hora que nós estamos na dúvida, vou para aqui ou vou para lá, faço isso ou faço aquilo, a gente pode, antes de qualquer coisa, fazer a si mesmo essas perguntas que Kardec elenca aqui. Primeira pergunta: o que estou pretendendo fazer pode causar prejuízo a outra pessoa? É uma pergunta muito bem feita, porque eu não posso pedir um conselho a alguém, supostamente alguém que saiba mais que eu, de alguma forma, seja uma pessoa, seja um espírito protetor, seja quem for, até o próprio Jesus, pedir algo para prejudicar outro, porque já de cara isso vai ser negado. Ninguém vai me dar um conselho para dizer, não, faz isso mesmo. Se alguém me der um conselho incitando a minha vontade de prejudicar alguém, com certeza não é um bom conselheiro. Porque se eu causar um mal a outra pessoa, causar um prejuízo a outra pessoa, eu vou no futuro arcar com essa responsabilidade. E quem estiver avalizando esse meu desejo, dirimindo essa minha dúvida, se devo ou não devo prejudicar alguém, dizendo que sim, então esse não é meu amigo, porque está querendo que no futuro eu venha a responder por esse tipo de atitude. Então Kardec faz bem, nos diz, olha, antes de você pedir conselho, veja se o que você quer não vai prejudicar alguém. Se for, nem peça. Procure voltar na prece que nos damos no programa passado para resistir a uma tentação. Aí anda 2 casas atrás, naquele joguinho de jogar o dadinho, andar com as casinhas, volta 2 casas atrás e vai para a prece para resistir a uma tentação, porque isso não é uma coisa boa. A segunda pergunta: isso que eu estou querendo pode ser útil a alguém? Olha, se eu estou querendo alguma coisa, para mim,
ou para alguém, essa coisa realmente tem que ser útil, tem que ser uma coisa benéfica, uma coisa que vai causar o bem, provocar um conforto, uma situação, resolver um problema, dirimir uma dúvida. Então, ele pergunta aqui muito sabiamente, pode ser útil a alguém isso? Se realmente for uma coisa útil, é verdade, tudo bem, então vamos pedir um conselho. Olha, realmente é bom eu fazer isso? A pessoa aparentemente vai ser beneficiada, vai ser útil, mas será que é hora de eu fazer? São dúvidas que podem nos ocorrer e nada mais certo que isso. Já na terceira pergunta, ele faz o seguinte, se alguém fizesse o mesmo em relação a mim, eu ficaria satisfeito? Então, se aquilo que eu estou pedindo, aquela orientação, aquela maneira de dirimir minhas dúvidas, e se realmente me fosse dado o poder de fazer isso, ou antes disso, essa pessoa fizesse comigo a mesma coisa, será que eu ia gostar? Ou seja, antes de responder para mim, vai lá a tua pessoa e faz comigo aquilo. Será que se ela fizesse, eu ia ficar bem, eu ia gostar? Então, se nós conseguimos passar primeiro por este crivo, parece até aquele crivo do Sócrates, né? É. Então, se a gente consegue passar por esse crivo de Allan Kardec, aí sim, bom, realmente eu estou precisando de um conselho para resolver uma dúvida, ter um conselho útil, um conselho que vai beneficiar a mim, beneficiar outras pessoas, conforme a decisão que eu venha tomar, vai beneficiar a uma pessoa, ou a mim mesmo. Então, tudo bem, vamos prosseguir. Então, ele diz assim, se o que vamos fazer somente a nós interessa, convém que se avalie a soma de vantagens e desvantagens pessoais que isso pode trazer. Se interessa a outras pessoas e se fazendo o bem a uma pode resultar em mal a outra, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Também é uma preliminar muito interessante, porque vamos supor que o que eu vou pedir interessa só a mim, só eu que vou ser alcançado pela ação que eu estou querendo, para a qual eu estou querendo um conselho. Ora, antes de pedir, eu tenho que avaliar se as vantagens que aquela ação vai me trazer ou as desvantagens que aquela ação pode me trazer. Porque se eu vou ser o destinatário final da ação, eu tenho que saber se ela vai me agradar ou desagradar, se vai me prejudicar ou não. Então é bom que eu faça um balanço antes. Aquilo que eu sempre ouvia do meu orientador espiritual dizia, em sabendo pedir, tudo se consegue. Ou seja, você sabendo pedir, é o que o Kardec diz. Então você pense antes de pedir, para quando pedir na certa. Isso aqui realmente me traz muitas vantagens, então vale a pena eu pedir. Pode ser que me escape alguma desvantagem. Aí eu conto com a misericórdia dos meus amigos espirituais, fazendo, não, o Antônio não percebeu que tem essa desvantagem aqui. Então vamos aconselhá-lo para, olha, faz, mas com cautela e tal. Entendeu? Muitas vezes se eu tivesse ouvido o conselho dos amigos meus, eu não teria feito algumas coisas que eu fiz. Hoje eu não faria. Mas precisou eu errar, passar por aquilo, passar por cima da orientação, para ver que eles estavam com a razão e eu não. Agora, se isso que eu vou pedir interessa a outras pessoas, tem outras pessoas que vão sofrer a ação, eu tenho que saber, se eu fizer o bem para uma pessoa, mas eu estou pedindo uma coisa boa para fulano. Muito bem, mas aquilo que eu estou pedindo de bom para ele pode resultar num mal para uma terceira pessoa? Eu tenho que ter avaliação disso. Porque se eu estou tomando a responsabilidade de pedir aquilo, então eu tenho que ser responsável o suficiente para saber distinguir a situação. O que está acontecendo? Não posso pedir só por pedir. Eu estou querendo bem para o fulano. E nem averiguo se aquele bem pode causar um problema para uma terceira pessoa envolvida. Porque eu posso achar que, eu quero uma promoção para alguém aqui na empresa, amigo meu precisa ser promovido. Mas para ele ser promovido, alguém vai ser demitido. Peraí, então vamos com calma. Eu estou pedindo um conselho. Fala pro chefe que o cara merece ou não merece. Se eu falar que ele merece, ele vai ganhar uma promoção, mas outra pessoa lá vai ser demitida. Então tem que avaliar, porque eu vou ser responsável por aquilo que eu estou fazendo.
Mas é uma saia justa, como é que eu vou fazer? Então, eu não vou beneficiar aquele a quem eu estou querendo, assim, recomendar. Tudo bem, às vezes é uma questão de hora, de momento, é melhor aguardar que as coisas se desenrolem sem que você venha ser o responsável amanhã. Se aquela pessoa tiver que ser demitida, aquele terceiro, ele pode ser demitido, mas você não concorreu com aquilo. Foi a circunstância da vida, alguma coisa que ele fez. Mas você agir, então às vezes o conselho deve ser no sentido de dizer, aguarde, pense melhor, verifique todas as consequências. Você já pensou na reação da pessoa? Então é preciso que nós tenhamos cautela. Então tudo bem, aí você pode fazer o seu pedido. Então depois de passar por tudo isso, diz Kardec, enfim, mesmo para as melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, visto que uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e seriedade. Antes de concretizá-la, convém consultar suas forças e seus meios de execução. É a mesma coisa, gente. De repente, aquilo que eu estou querendo fazer, e estou querendo me aconselhar se faço ou não faço, de repente, aquilo que eu vou fazer não é naquela hora que é o momento, ou naquelas circunstâncias. Às vezes, o conselho tem que pedir um conselho para dizer para nós se eu devo aguardar, esperar novas circunstâncias, esperar o vento mudar. Isso que, aí sim você pede um conselho. Eu estou em dúvida. É um bem que a pessoa vai receber. Se eu vou pedir por ela. Agora estou em dúvida porque talvez não seja o momento adequado. Ou será que ela realmente tem condições de usufruir para o bem com aquilo que eu acho que ela deve ganhar? Às vezes você vai dar para a pessoa uma arma qualquer que pode se prejudiciar a ela. A arma no sentido figurado, não estou dizendo a arma no sentido letal. Estou dizendo uma arma, um instrumento, uma ferramenta que aparentemente poderia ser boa, mas pode se tornar até o estopim para uma confusão. A pessoa não está habilitada ainda. É uma criança, se pede um canivete suíço com 5 tipos de faca diferentes, uma criança pequena. Você não pode dar para ele aquilo, por mais que você goste, por mais que ele tenha sido bonzinho, merecedor, mas não é o momento oportuno. Quando ele for mais velho, vou guardar para te entregar quando você tiver mais velho, que tiver condições de usar. Então, às vezes, a gente tem que pensar bem antes de pedir aquela coisa. Em todos os casos, sempre se pode solicitar a assistência dos espíritos protetores, lembrando destas sábias palavras, na dúvida, abstente. Então, que eu disse, vamos pedir a ajuda dos espíritos depois de passar por tudo isso. E se restar ainda alguma dúvida, é melhor se abster. Deixa que as circunstâncias se resolvam, que esses espíritos a quem nós pedimos o conselho possam resolver isso, independentemente da sua vontade. A prece que Kardec nos propõe para isso é a seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegem, inspirem-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirijam o meu pensamento para o bem e afastem a influência daqueles que tentam me enganar. Então é isso, pedir aos espíritos que nos deem discernimento e nós fiquemos livres de influências que podem transtornar as nossas decisões. A decisão correta. E dirijam o meu pensamento para essa decisão ser sempre para o bem, afastando qualquer influência que pode existir nessa tomada de decisão por parte daqueles que podem me enganar, porque eu tenho as minhas fraquezas, como nós vimos no outro programa, aquelas coisas de que eu gosto e das quais eu tento lutar para resistir às tentações, é que podem atrair alguns espíritos menos avisados para desvirtuar aquele próprio bem que eu estou querendo fazer. Então peço ajuda para que afastem de mim esse pessoal, que esses meus gostos ainda meio controversos fiquem assim camuflados, para que eles não sejam atraídos para cima de mim, para que eu possa tomar a decisão mais correta. Então, a prece, apesar de ser uma prece curta, um só parágrafo, ela é muito inspirada e muito objetiva. Neste caso, nós já estamos, vamos dizer assim, escolados, né? Já sabemos fazer pedidos. Mas, muitas vezes, os pedidos
de conselhos são na hora em que nós estamos numa aflição. A vida nos apronta muitas aflições, dificuldades. Daí Kardec propõe um outro tipo de prece. Prece nas aflições da vida. São momentos que nós vamos precisar de conselhos mesmo. Então, na aflição, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então vem aquelas dúvidas e aquela aflição vai elevando as nossas angústias e nós vamos ficando, aí a coisa fica mais complicada. Então nada mais importante do que nesta hora de aflição, de angústia, de sofreguidão, fazer uma prece. Então Kardec também nos dá um pequeno prefácio, dizendo o seguinte: podemos pedir a Deus benefícios de ordem material. Aliás, a maioria das nossas aflições são ligadas a coisas materiais, né? Então ele está sendo sincero. E ele pode concedê-los. Deus não vai nos negar as coisas materiais, desde que tenha uma finalidade útil e séria. Porém, como nós julgamos a utilidade das coisas sob o nosso ponto de vista, e como a nossa visão está sempre limitada pelo presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que solicitamos. Perfeito. Por quê? Claro que Deus não vai nos negar uma benesse material, desde que ela seja com um bom propósito, um bom proveito próprio ou para terceiros, para pessoas que dependem de você. Tem uma finalidade útil, finalidade séria. Agora, para decidir se aquilo é útil, se aquilo é sério, dentro do nosso ponto de vista limitado pela visão presente, isso é que complica. E para isso é que temos que pedir ajuda. Porque eu estou na aflição danada, preciso disso, que eu preciso. Mas eu estou vendo só a curto prazo. Então, sabendo dessa minha limitação de perspectiva, eu tenho que me acautelar, pedir as coisas na aflição, mas com muita parcimônia, com muito jeito. Deus, que tudo vê melhor do que nós, e que só quer o nosso bem, pode, portanto, recusar o que lhe pedimos, como um pai recusa ao seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos sentir nenhum desânimo. É preciso pensar, ao contrário, que a privação daquilo que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Vejam bem, gente, aquilo é perfeito, aquela história que a gente dá o exemplo do filho, do pai, que a criança pede alguma coisa, e o pai tem que pensar se vale a pena ou não. É a mesma coisa com Deus em relação a nós. Assim que uma criança não tem uma visão completa da vida, está lá com 4, 5 anos, não sabe as coisas todas, e nós que temos mais visão, sabemos quando é hora, quando não é hora, se pode ou não pode atender o pedido, Deus tem a visão infinita, então é muito maior que a nossa. Nós podemos estar pedindo algo extremamente prejudicial, que achamos que vai nos livrar da angústia, da aflição, e às vezes ao contrário, aquilo vai piorar, a longo prazo vai piorar. Então é preciso que nós aceitemos, caso esta prece para a aflição não atenda de cara dentro daquela solução que nós achamos que é a melhor, porque aquela solução primeiro pode não ser melhor, ao contrário, pode ser pior. E 2, pode ser que não seja o momento, nós não temos ainda merecedores de ter a solução do problema naquela hora. Esse problema tem que continuar conosco por muito tempo por questões nossas do passado. Então, como é que eu vou querer que resolva o problema? Se eu tenho que continuar com ele por certo tempo. Agora vem a esperança aqui, como sempre a doutrina nos põe uma esperança. Porque a recompensa para nós, por passarmos pelas dificuldades que estamos passando, vai ser proporcional, ou seja, vai ser maior ou menor em função da resignação com que suportamos aquelas dificuldades. Então, no momento da dificuldade, da grande aflição, quanto mais nós resistirmos naquelas dificuldades, resignadamente, melhor será o fruto que vamos colher no futuro. Então, temos que ter muita, vamos dizer assim, resignação, paciência, para caso não sejamos atendidos na solução que nós imaginamos ser a solução para nossas aflições, não fiquemos todos atacados, nervosos, porque não conseguimos. Ah, Deus não olha para mim. Olha sim, ao contrário, está olhando por você. Se não lhe concedeu isso agora, é porque é melhor para você não tê-lo concedido. Então a prece que Kardec propõe é a seguinte: Deus Todo-Poderoso, que vês as nossas misérias, digna-te de ouvir favoravelmente as súplicas que te faço neste momento.
Se meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se ele for útil e justo aos teus olhos, que os bons espíritos que cumprem a tua vontade venham em minha ajuda para que ele seja realizado. Haja o que houver, meu Deus, que a tua vontade se faça. Se meus desejos não forem atendidos, é que está em teus desígnios fazer-me passar por essa prova e a ela me submeto sem me queixar. Faze, Senhor, que eu não sinta nenhum desânimo e que a minha fé e a minha resignação não sejam abaladas. E aí faz o seu pedido, formule o seu pedido e deixe com a espiritualidade, que são os mentores enviados por Deus, para resolver o problema. Está acima das suas forças, não tem condição de resolver, entrega. Entrego, confio, aceito e agradeço aquilo que o Luiz Antônio Mileco Filho nos ensinou o tempo todo aqui. Segundo ele, aprendeu com Sai Baba, mas ele que trouxe para nós aqui, e todo mundo no Espiritismo aceita isso como verdade. É o que, reduzindo aqui, nessas 4 letrinhas, é que Kardec está dizendo, nessa prece. Entrego a Deus, confio, aceito qualquer solução e ainda agradeço, porque pelo menos me ouviu. Pior coisa, você nem é recebido. Vou lá pedir uma coisa ao Papa e não sou recebido. Não pode. Pelo menos me recebeu, me ouviu, não deu para atender por questões minhas, não por questões divinas, por questões minhas. Eu não fui atendido por problema meu. Então, paciência, vamos aceitar resignadamente e aguardar o momento adequado. E talvez até com o tempo, aquilo deixe de ser um problema. Venham outras soluções, outras coisas que contrabalançam as nossas aflições. Aquilo que parecia ser um desacerto passa a ser uma coisa maravilhosa, não é verdade? Então a gente tem que ter muita, como Kardec disse aqui, muita paciência, muita resignação, muita calma, controle do equilíbrio, para, quando está na aflição, na dificuldade, poder passar por elas sem piorar a situação. A aflição, a dificuldade é um caminho de vidro. Qualquer coisa que a gente faça só vai piorar, vai quebrar o vidro, vai cortar o nosso pé. Então, para evitar piora, vamos andar no sapatinho, como diz hoje em dia, com aquelas sapatilhas de bailarina toda alcochoada, para poder evitar qualquer transtorno, porque é uma situação difícil, nós estamos andando em cima de gelo fino. Qualquer desequilíbrio pode quebrar o gelo e a gente afunda no lago gelado. Então temos que ter muita calma nesta hora, como se costuma dizer. E é essa a recomendação de Allan Kardec para os momentos de aflição. Vamos pensar bem, entregar nas mãos de Deus, que são poderosas, sabem muito mais do que nós estaremos entregando a quem de direito. E vamos fazer por onde, se nós percebemos os motivos que nos levaram àquela situação aflitiva, vamos trabalhando aqui para, dentro do nosso limite, tentar resolver da nossa melhor maneira, tentar ajudar na situação. E se der, enquanto o nosso problema não é resolvido, a gente puder ajudar o probleminha dos outros, que esteja ao nosso alcance, vamos ajudando os outros, o probleminha de um aqui, outro ali, que a gente dê pra gente fazer, aí a gente põe pro tempo de Deus. Deus está ocupado mais com a gente, não está ocupado com aqueles menorzinhos, que tem uns probleminhas que dá pra gente resolver. Então Deus se desocupa daquilo para ocupar com o nosso problema, que parece ser um problema mais complicado. Era isso então, Martinha, que nós tínhamos. Sem dúvida, Antônio, é isso mesmo. Então a gente chega, né, ao final, percebendo que a prece, né, pelas aflições da vida, elas demandam isso que você falou, né? A importância de nós percebermos que devemos ser tranquilos, né? Devemos ser pacientes, porque nós oscilamos nas aflições da vida entre a real necessidade e a nossa falta de visão. Então, é importante que a gente tenha essa paciência, essa resignação, porque quantas vezes, como você falou, a gente pede algo, a gente quer demais alguma coisa que a gente julga que é fundamental para a gente ser feliz, para a gente viver bem, e o tempo passa, aquilo não acontece por algum motivo, Deus não nos concede, e nós vamos em seguida perceber que não ter obtido aquilo foi fundamental para o nosso crescimento. Não é mesmo?
Mas, Antônio, o nosso querido Pablo nos diz que o nosso tempo acabou. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.